Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 4. Filipenses 4, e leremos a partir do versículo 4. O livro de Filipenses é um livro muito especial, porque é uma das cartas do apóstolo Paulo, chamada Cartas da Prisão. Aqui o apóstolo escreveu já na sua velhice, e ao escrever ele estava provavelmente preso em Roma. Filipenses, essa carta é direcionada a um povo que foi alcançado pelo Senhor Jesus na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nesta segunda viagem missionária, quando o evangelho entrou na Europa, pessoas se converteram na cidade de Filipos, e é a essa igreja que o apóstolo Paulo direciona essa carta. É uma carta interessantíssima, porque imaginemos que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, não sabia o que haveria de acontecer com ele. Nós sabemos que ele foi para Roma porque ele apelou a César quando estava preso lá em Jerusalém, porque a liderança religiosa daquela época queria matá-lo. Então, ele apela a César, ele vai para Roma, estando preso em Roma, sem muita perspectiva do que haveria de acontecer, escreve essa belíssima carta que é marcada pela alegria. E nós vamos ler então o texto que se encontra em Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vejam bem, eu fiz questão de trazer essa introdução porque é muito interessante alguém que está passando um momento difícil da sua vida expressar e direcionar a igreja a alegrar-se no Senhor. Quero chamar a atenção aos irmãos nesta pequena palavra "no". A alegria do cristão que o apóstolo Paulo está tratando aqui, falando com os cristãos lá em Filipos, é que a nossa alegria deve estar no Senhor. É claro que coisas acontecem conosco e certamente nos alegramos quando conquistamos coisas, como quando compramos alguma coisa, quando avançamos a nossa vida, mas é importante compreendermos que todas as coisas que nos circundam são perecíveis, são passageiras, se acabam. E é interessante também que na caminhada cristã, o cristão maduro entende que muitas vezes ele enfrentará adversidades que afetará a sua caminhada, e é claro, nós sofremos, e uma vez sofrendo, nós podemos chorar diante do Senhor. Não há nenhum paradoxo entender que mesmo que venhamos a chorar diante do Senhor, não há nenhuma incoerência lógica entender que mesmo que venhamos chorar diante aos pés do Senhor, que nós possamos entender, a nossa alegria está no Senhor. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo àquela igreja: olha, queridos irmãos, vocês poderão enfrentar adversidades. E mesmo que enfrentem essas adversidades, que vocês possam se alegrar no Deus que está com vocês, que haverá de operar na vida de vocês, que haverá de ajudá-los a lidar e superar essas adversidades. Que vocês não permitam que nenhuma adversidade ou dificuldade retire de vocês a alegria. Isso é tão caro e tão importante e tão espiritual que o apóstolo Paulo ele enfatiza: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Mas o apóstolo Paulo continua e diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Muito interessante que essa palavra amabilidade no original pode trazer muitos significados. É possível, inclusive, que na sua versão você esteja lendo equidade, razoabilidade, clemência, moderação, brandura, misericórdia.
Seja a amabilidade, a misericórdia, a clemência, a brandura de vocês conhecida por todos. Porque nós cremos e sabemos que o amor é o vínculo da perfeição. Nós cremos e sabemos que Deus é amor. E nós cremos e sabemos que nós podemos fazer a diferença quando somos misericordiosos, amorosos, amáveis, carinhosos, solidários, clementes, justos. Aqui uma reflexão que nos leva a ponderar que Deus quer que nós tenhamos uma prática, e uma prática que construa pontes, e não que erija, construa barreiras e muros. Deus quer que a Igreja de Cristo desenvolva uma prática que toque no coração das pessoas. Deus quer que nós todos, como família de Cristo, possamos desenvolver práticas, e isto no seio da nossa família, isto no nosso trabalho, isso onde quer que estivermos, práticas que possam gerar no nosso próximo um sentimento de valorização, um sentimento de amor, um sentimento de que eu sou cuidado, eu sou querido, eu sou amado por esta pessoa. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. É possível que nós possamos entender esse aspecto desta palavra de Paulo, perto está o Senhor, numa perspectiva temporal. O Senhor está perto, Ele haverá de voltar. Sabe, é como se o apóstolo Paulo estivesse fazendo uma alusão, mesmo que de maneira sutil, ao Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, perto está o Senhor. É possível essa interpretação. Mas nós podemos também fazer uma interpretação relacional. Perto está o Senhor. Porque nós sabemos que estamos em Cristo. E é interessante, e eu prefiro essa ideia em Cristo, porque é como se nós estivéssemos mergulhados em Deus. Nós sabemos também que somos templo do Espírito Santo, ou seja, Deus está em nós. O apóstolo Paulo nos lembra, perto está o Senhor. Seja amabilidade conhecida por todos, pois perto está o Senhor. E o apóstolo continua. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vivemos um tempo que é o tempo da ansiedade. São tantas tarefas, tantos desafios, tantas adversidades, tantas interrogações, e isso desperta em nós certa ansiedade. Mas antes de tentar aprofundar nesse versículo, eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos ao conjunto da obra. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo, direcionando-se àquele povo da igreja de Filipos, e o Senhor falando conosco nessa noite, nos chama a nos alegrarmos em Deus e cultivarmos esse hábito da alegria no Senhor. Ó Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, porque tu és o meu Senhor. Que nós possamos nos lembrar do conjunto da obra, que nós devemos e podemos ser amáveis onde quer que estivermos nessa compreensão espiritual. Perto está o Senhor. Mas o apóstolo Paulo aprofunda, não andem ansiosos, antes apresentem a Deus as vossas petições em oração ao Senhor. Aqui um chamamento para cultivarmos uma comunhão com Deus, de apresentarmos a nossa vida a Deus, de nos aproximarmos do Senhor. Ó Deus,
Eu preciso que o Senhor intervenha. Ó Senhor, trata o meu coração. Ó Senhor, me dá sabedoria para lidar com esta circunstância. Ó Pai querido, eu quero te louvar. Senhor, me ajuda a lidar com essa tristeza, com essa falta de horizonte. Ó Deus, intervém. Ó Senhor, abre portas. Ó Senhor, vai operando. As várias expressões e maneiras de orarmos ao Senhor, de nos conectarmos com Deus, de chamarmos o Senhor para fazer parte da nossa vida e nas nossas dificuldades, dos nossos problemas. Porque a Bíblia nos orienta a orar sem cessar. A Bíblia nos garante a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia nos incita a nos aproximarmos de Deus em oração. E o apóstolo Paulo apresenta como que um remédio contra a ansiedade. Apresente as vossas petições a Deus em oração, em súplicas, trazendo uma ideia de uma oração em função de uma situação urgente, quase que um clamor, de um problema iminente. Quando alguém se aproxima de Deus e diz: ó Deus, intervém na minha vida, Senhor. E com ações de graças. Percebem a conexão? Com alegria. Vamos nos lembrar que o apóstolo estava preso. Nos lembremos que o apóstolo, na sua experiência, já tinha sido apedrejado. Nos lembremos que ele tinha sido preso em outros momentos. Nos lembremos que pessoas deram falso testemunho em relação a ele. Nos lembremos que o apóstolo Paulo já tinha sido traído. Nos lembremos que o apóstolo Paulo tinha inúmeras experiências terríveis, dificultosas, porque ele amava o Senhor e queria evangelizar o Senhor. Nos lembremos das palavras do apóstolo Paulo: de agora em diante que ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Mas mesmo em sua velhice, mesmo tendo vivido todas essas coisas, pelo seu Santo Espírito, ele nos orienta com orações, súplicas e ações de graças. Queridos irmãos, provavelmente muitos que estão aqui, estão nos acompanhando, estejam enfrentando adversidades terríveis em sua vida. E se alguns não estão enfrentando adversidades ou problemas, glória a Deus por isso, mas nós já enfrentamos ou haveremos de enfrentar. Porque a vida traz essa perspectiva de limites, de dificuldades, de problemas. Mas mesmo diante dos problemas e enfrentamentos da vida, Deus está conosco, perto está o Senhor. Mesmo diante dos limites e dificuldades da vida, devemos nos alegrar em Deus, porque é Deus que nos sustenta. Mesmo diante dos limites e adversidades da vida, nos aproximamos em oração, em súplicas e com ações de graças. Porque o Senhor vai operar. E nós fazemos ações de graças pela fé. Ó Senhor, eu louvo o teu nome porque o cenário vai mudar. Eu louvo o teu nome porque o Senhor irá intervir. O apóstolo Paulo continua. E no versículo 8, no versículo 7, ele nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que está para além do nosso entendimento. Essa paz que é uma experiência espiritual. Essa paz que advém dos céus sobre nós e que nos ajuda a permanecer firmes na nossa caminhada. Mas o apóstolo Paulo avança. E aqui compartilho o último versículo que eu gostaria de compartilhar nesta noite. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Queridos irmãos, como povo de Deus, nós somos chamados a cortejar, a alimentar os bons pensamentos, as boas coisas, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. É Deus nos orientando e nos dizendo: olha, os enfrentamentos acontecerão, mas vocês devem alimentar as boas coisas, o bom pensamento, a fé, a boa perspectiva. Nisto pensais, se é bom, nisto pensais, se é bom, se dedique a isto. E que vocês ponham em prática o que vocês têm aprendido de mim e visto em mim. Porque o cristianismo, queridos irmãos, é um chamamento à fé. E é muito interessante porque a fé, no original do texto sagrado, traz pelo menos duas ideias. Uma ideia da doutrina, da palavra, do ensinamento, do conhecimento. Mas há outra ideia que é da prática, do caminhar pela fé. Eu acolho a doutrina porque creio que essa doutrina é palavra de Deus. Eu avanço porque creio que Deus está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu enfrento as adversidades porque eu sei que mesmo que eu venha cair, o meu Deus dirá: levanta-te e anda. Eu enfrento as vicissitudes da vida porque eu sei que o nosso socorro, nós sabemos que o nosso socorro está no Senhor. A caminhada cristã é uma caminhada certamente que tem um fundamento, a palavra de Deus, mas é uma caminhada que se faz na história. É muito interessante que quando lemos o nascer da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, aqueles irmãos que seguiam o Senhor Jesus eram chamados os do caminho, remetendo a uma prática, a uma caminhada, a uma história. É interessante quando lemos o chamado Ide de Jesus, portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É interessante quando entendemos e sabemos o original do texto, nós não temos ali um imperativo, mas nós temos um gerúndio, remetendo a uma caminhada, indo por todo mundo, pregai o Evangelho. Remetendo a uma prática. E o apóstolo Paulo, na sua velhice, cheio de experiências, reconhecendo que Deus estava com ele, vivenciando esses valores, olha para a igreja de Filipos, uma igreja provavelmente plantada há 10 anos, provavelmente, ele esteve lá por volta do ano 50 depois de Cristo, e estava lá em Roma por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. Direciona uma carta cheia de amor, uma carta cheia de alegria, e chama a atenção aqueles homens e mulheres, e nos chama a atenção o Senhor, a nós todos, nessa noite, que a nossa alegria deve estar no Senhor, que quando estivermos ansiosos devemos orar, suplicar e levantar a Deus ações de graças, porque cremos que o Senhor haverá de agir, que devemos cultivar toda sorte de coisas boas em nossas mentes e no nosso olhar, que devemos nos empenhar no conhecimento da doutrina, da palavra e da prática e da caminhada junto ao Pai. Porque quando assim fazemos, temos a convicção e a experiência de que perto está o Senhor.